uma pessoa que se encara como uma marca, ele tem o quê que outra pessoa não tem, por exemplo? Você, Marco, é uma marca, né? Marco Berito, é uma marca pessoal poderosa. Mas o que você vai fazer para que a sua marca pessoal seja poderosa? Você fazer ser reconhecido primeiro pela maneira como você deseja e pelas qualidades únicas, intrínsecas a você. É o seu diferencial, é o que outra pessoa não tem, que vai fazer com que você seja uma marca poderosa. Bora. Luísa, obrigado, Luísa. Eu vou rir esse podcast inteiro. Mas é assim que eu gosto. Quando que foi assim que você descobriu que você tinha um talento pra comunicação, para as coisas que você faz, ser influenciadora? Tipo assim, teve um momento que você falou assim, meu, eu acho que eu tenho um pouco a ver com essas coisas, assim? Bom, eu acho que o meu viés de comunicação, ele sempre existiu desde quando eu era novinha, né? Então, eu sempre era aquela pessoa da turma que era responsável por apresentar. Então, não tinha vergonha em falar em público, sempre dancei, sempre me envolvi com isso. E a comunicação como um todo, porque a escrita também. Eu sempre gostei de escrever. Logo no primário, eu lembro que na escola que eu estudava em Brasília tinha um evento que chamava Fest Livro. E era a minha temporada preferida do ano, porque a gente tinha que fazer um livro. Olha só. Então, eu acho que toda a minha paixão pela escrita começou ainda muito nova. Assim como a comunicação. Eu sempre fui a faladeira, sempre fui a meio cara de pau. Então, a comunicação nunca foi um problema para mim. Eu sempre gostei de escrever. E quando a gente tem que tomar a decisão, por exemplo, de faculdade, do que a gente vai querer ser, eu acho que a gente é muito novo para tomar uma Uhum. decisão tão importante. Sim. Então, eu comecei por fator eliminatório, o que eu não queria ser. E a comunicação era algo que sempre foi a minha primeira opção, por ser, de fato, algo muito amplo, né? Sim. Hoje, mais do que na época, quando eu me formei. Já vai fazer 10 anos? Acho que já vai fazer 10 anos que eu me formei na faculdade. Isso tudo? Eu acho que é quase isso mesmo. Acho que foi em 2014. Então vai fazer 10 anos que eu me formei na faculdade. Aí eu falei, eu vou então, como eu não tenho certeza, mas eu sei que é comunicação, eu vou fazer alguma formação mais ampla, tipo jornalismo, onde eu posso escolher a minha especialização. E Entendi. aí, nos dias de hoje, já tem 70 mil especializações dentro da área de comunicação, né? Marketing digital, marketing, endomarketing, branding, tem vários segmentos. E trabalhar sempre foi algo que muito estimulado dentro da minha casa. Então, desde o meu primeiro semestre de faculdade, eu já estagiava. Porque eu falava, eu preciso experimentar o máximo de coisa para saber o que eu não gosto e o que eu gosto. Sim. Então, eu passei por política, saúde, economia. Então, durante o meu período de faculdade, eu trabalhei em diversas áreas. Trabalhei em loja de shopping, porque, graças a Deus, nunca me faltou nada. Meus pais sempre, assim, me deram tudo. Sou de classe média. Mas, para eu poder ter os meus luxos, eu tinha que trabalhar. Meu pai falava, cara, não dá. Então, aí no período da faculdade, eu estagiava, trabalhava em loja, fazia os meus corres para fazer dinheiro, viajar, fazer o que eu quisesse. E eu falo que todas essas experiências foram moldando quem eu sou hoje, né? Então, eu me vejo muito uma profissional multipotencial. Eu sou muito curiosa, então, dentro da área que eu atuo, não tem nada que eu não saiba fazer. Mas, óbvio, para a gente ter qualidade, a gente precisa delegar e se especializar em algumas coisas. Mas eu sei fazer, eu sou muito mão na massa. Sim. Você acha que existe processo, assim, de descoberta de vocação, talento, assim, como que você vê essa coisa, assim? Eu acho que esse processo de descoberta e vocação, ela nunca se encerra. Porque nós mudamos muito ao longo da vida. E esse é o barato. Somos seres mutáveis. Então, todas as experiências, tanto profissionais ou pessoais, vão moldando quem a gente é. As nossas vontades, os nossos sonhos, as nossas ambições, elas também mudam. Óbvio que você tem que ter um mínimo de objetivo, de planejamento. Não é assim, não terminar nada, não é falta de foco. Uhum. Mas é também se permitir questionar aquilo. Cara, tá fazendo sentido ou não? Experimentar vários caminhos. Então, eu não acho que tem, primeiro, uma idade certa para você descobrir a sua vocação. Não tem um momento certo. Um Primeiro, jeito não certo. tem um jeito certo. Mas eu gosto muito e pelo fator eliminatório do que eu não quero para mim. É muito mais fácil a gente dizer o que a gente não quer do que o que a gente quer. Porque dizer o que a gente quer, a gente ainda não experimentou tudo, mas a gente vai eliminando Sim. um pouquinho isso. Então, eu não acho que tem uma idade certa nem nada.
quanto mais a gente se movimentar, é no movimento que o clique vem. Não adianta eu ficar parado, esperando. Não, testa. Ah, eu não sei? Então, peraí, vou experimentar isso. Tipo, que nem eu fiz no estágio. Acho que isso me deu muita bagagem. Eu lembro que eu fiquei 1 ano trabalhando na assessoria de imprensa de política no Congresso. Eu falei, eu nunca mais quero voltar pra cá. Sei. Com política, eu não quero trabalhar, entendeu? Então, eu fui experimentando. Então, pra descobrir vocação, acho que no movimento, você tem que testar. Começa eliminando o que você não quer, do que você quer. Entendendo que esse é um processo de se descobrir, que ele é contínuo. Então, a gente nunca chega, assim, numa linha de chegada, né? Nós estamos sempre descobrindo novos talentos, desenvolvendo competências. E eu me vejo muito nesse lugar, assim, de aprendiz eternamente. E assim, você morava em Brasília, né? Depois você veio pra São Paulo. Lá em Brasília, você já era influenciadora? Como que você entrou nesse rolê de internet, meio blogueira, essas coisas assim? Bom, vamos lá, essa história é engraçada. E me perguntaram recente, eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo pra contar. Olha aqui, essa participação, Legal, que entendeu? bom. Quando eu me formei em jornalismo, a parte do marketing digital, da comunicação, no ambiente digital era muito nova. Ainda não tinha Instagram. Não tinha. Instagram surgiu em 2012, né? Então, eu tava na faculdade, era muito a fase do blog, dos sites. Então, eu formei em jornalismo, eu saí trabalhando numa redação de um jornal e uma revista em Brasília. E quando eu saí, o fato de trabalhar nessa editoria na área de moda, eu trabalhava muito focada em moda. Então, eu saí da faculdade, comecei a trabalhar numa empresa que fazia branding de marcas de moda. Então, era tudo moda. Era mais voltada para moda. Então, consequentemente, eu transitava muito nessas marcas. Quando o Instagram começou, eu começava a compartilhar o que eu usava. Eu fazia propaganda já, intuitivamente, para essas marcas que eu trabalhava. Quando isso nem existia Quando ainda. isso nem existia. E na época, quando surgiu o Instagram, principalmente, como que começou isso? Foi tudo... Gente, não tinha um beabá, não tinha um script, não tinha nada de nada. Era tudo intuitivo para todo mundo. Então, ali eu fazia o meu álbum de memórias com os meus amigos, com meu namorado na época, com qualquer coisa. Então, eu retratava um pouquinho da minha vida lá. E como uma estagiária, né, recém-formada de jornalismo, você não ganhava muito naquela época. Fazia meus corres e tudo. Então, eu usava... Trabalhando com moda, eu queria ter variedade, todas essas coisas. Então, eu era muito rata de brechó, sempre fui. Então, eu fazia achados em brechó. Eu usava as roupas da minha avó. E aí, eu criei um quadro no meu Instagram na época, isso lá atrás, que chamava Armário da Vovó. Então, eu fotografava a roupa na minha avó e fotografava a roupa em mim. Eu lembro que a minha vida no digital em Brasília começou a tomar uma proporção um pouco maior por conta do Armário da Vovó. E o fato de eu fazer esses vídeos, todas essas coisas em brechós. E tudo pro Instagram. Pro Instagram e pro blog na época. Porque na época o blog era muito forte. E eu tinha um blog com mais 2 amigas que chamava You Should Know. E aí, a partir daí... Quem que eram essas amigas? A Isa Manara e a Ana Lu. A Ana Lu tá em Brasília. Tem uma marca de moda hoje lá. E a Isa Manara mora na Chapada, foi para um outro viés. Legal. E aí a gente teve por um período You Should Know, que a gente escrevia sobre moda, sobre tudo aquilo que eu trabalhava, prestando serviço para essas outras empresas. Blog fechou, não demos continuidade, mas eu continuei estudando sobre marketing digital, esse universo que estava surgindo na época. Então, eu passei a prestar esse serviço, né, de consultoria e produzir conteúdo para algumas marcas de Brasília. E também para a empresa da minha família. A gente tinha uma browneria Carioca. Então, eu era também responsável pela parte de comunicação. Depois de um período, eu parei de trabalhar para essa empresa e eu abri uma marca de lingerie do zero. Desde o nome, a concepção, a visita à fábrica e tudo, com a Isa Tupi, que foi minha sócia. E a Lacet foi um sucesso pelo tempo que durou. Foi maravilhoso a sociedade, foi uma puta escola mesmo. Desde venda até de concepção, sabe? Tudo no detalhe, você fazer cálculo. Nossa, que escola! E isso muito nova. Então, toda essa movimentação com 21 anos, 22 anos. Eu sempre fui uma pessoa que se planejou, sempre guardou dinheiro para algum projeto, sabe? Então, eu tinha aquele dinheiro, eu estudei, eu lia, eu falei, cara, é isso que eu quero. Na época, lingerie sem bojo não existia, era cheia de frufru, isso me incomodava muito. Eu falei,
Cara, que saco. Sutiã não pode ser uma coisa que incomoda. Tem que deixar a gente bonito, tem que ser confortável. Então, a Laced, que é renda-se em inglês, ela era uma marca de lingerie toda pautada em renda. Então, a gente não utilizava nenhum material diferente de renda. Eram lingeries que desenhavam o corpo feminino, que traziam todo esse conforto. Então, a Laced, tipo, por criar do zero, também fez eu ter uma experiência, tipo, desde a ponta, né, de confecção de uma peça, a um branding de marca, comunicação, a venda até a outra ponta. Então, foi uma Sim. super escola. Então, o tempo inteiro em Brasília e durante os meus 20 e poucos anos, eu estava trabalhando na browneria, prestando serviço e ralando muito na Laced. Você sempre foi disciplinada? Sempre. Porque você tem um lance, assim, eu acho que eu até já conversei com você. Você tem uma coisa muito de ação, assim. Eh Realmente eu vejo que você executa as coisas que você quer fazer. Eu acho que mais da metade da sociedade não faz as coisas que quer, os projetos que quer, as coisas que tem vontade e tal. E eu vejo que você tem uma energia muito de ação, sabe. Dizem que a galera que estuda energia, eles falam que a raiva é uma energia de ação. Por quê? A raiva faz você levantar e ir pra cima do cara. Tipo, você ir pra cima e fazer as coisas, né. E eu vejo que você tem uma energia muito grande de ação. Tipo, você malha 1 da manhã, você, tá com vontade de fazer um negócio, você faz, você chega cedo, você sai tarde, você não dorme, você acorda e tal. Eu faço o que precisa ser feito, entendeu? Eu sempre fui muito da ação, sempre. Mas aí é como um mantra da minha vida. Nós somos protagonistas da nossa vida, não coadjuvantes, então a gente tem que agir como tal. Então, o protagonista, ele não espera a coisa acontecer, ele vai atrás e faz acontecer. A oportunidade, ela acontece para quem se movimenta. Então, não adianta você, esperar, porque isso, você cria as condições para que aquilo aconteça. E aí você falou, a maioria das pessoas, exatamente. Eu falo de verdade, ser feliz, ter sucesso, dá trabalho pra caceta. Mas a sorte é que pouquíssimas pessoas estão dispostas a pagar o preço e de fato fazer. Sim. Então é isso, tipo, de que time você quer estar? E eu sempre fui essa pessoa da ação. Desde adolescente, assim? Desde isso daí é uma coisa que sempre foi minha. Minha mãe, meus pais, meus amigos. Eu falo, tá, e aí? Eu sou da ação e da solução. Sim. E isso quem trabalha comigo é capaz também de dizer, então não sou eu falando sobre mim mesma. E eu acredito que é assim, tipo, a gente tem um objetivo, um goal. O que eu preciso fazer para chegar até lá? Óbvio, com 70 mil desafios no meio do caminho. Mas assim, a gente tem que fazer. Então eu nunca esperei. Eu falo que ser protagonista da vida não só em relação ao profissional, mas o emocional, a tudo. Tem gente que me pergunta, não sei quem, né? O meu público no Instagram, onde eu trabalho a minha marca pessoal, é muito feminino. Aí a pessoa fala, você acha que eu mando mensagem? Óbvio que você manda mensagem. Pergunta, fala, faz, tipo, não espera, não seja passivo. Eu nunca fui a pessoa passiva, então eu vou mesmo, tô pronta para ouvir a resposta quando eu pergunto, vou mesmo fazendo, então. E você é disciplinada, né, Lu? Tem que ser, né? Tem que ser, porque eu acho que para tudo na vida, eu gosto muito dessa frase, eu repito muito, é impossível você construir coisas grandes sem bases sólidas. E uma base sólida, ela é construída com constância e consistência. Se você não tiver disciplina, desculpa, os desafios, as coisas que vêm para nos desestimular são infinitas e muitas. Se você não fizer pela disciplina, eu acho que você não consegue garantir, né, essa constância que é tão importante para a gente construir coisas duradouras a longo prazo. Sim. Então, E aí, assim, quando você resolveu mudar pra São Paulo, você já estava trabalhando em Brasília, tudo. Por que você decidiu vir pra São Paulo? essa história é muito legal e muito louca, mas esse foi um grande turning point, assim, na minha vida, né? Todo mundo fala assim, por que você mudou para São Paulo? E a minha resposta, e a mais sincera, é porque eu quis. Não teve um motivo específico. Eu juro por Deus. Eu sinto muito e eu falo que foi a minha intuição que me trouxe para cá. Eu, na época, em Brasília, eu tinha... Nossa, eu fiz 4 anos de São Paulo, vou fazer 31... faz as contas aí. 26, sei lá, 25, 26, exatamente. Tinha acabado de fazer 26. Graças a Deus eu estava muito confortável. Estava trabalhando, estava ganhando bem, tinha acabado de comprar meu carro, estava realizada, estava tudo.
Mas eu estava dentro da casa dos meus pais, óbvio, morando com todo o conforto que a gente tem morando na casa dos pais, mas pagando as minhas contas, assumindo cada vez mais aquilo. E eu senti dentro do meu coração, juro, eu olhei e falei assim, cara, eu preciso sair daqui. Não teve um motivo específico, mas eu sentia que ali já não dava mais pra mim. Tipo, tá, daqui, o que que mais eu Apesar faço? de estar legal, de estar Exato, normal. tipo, tá no conforto. É assim que eu quero ficar ou eu quero mais? E aí, na época, foi uma loucura. Todas as minhas amigas me achando louca. Meus pais, óbvio, sabendo o quanto eu sempre fui disciplinada, me planejei, eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, pai, então, vou sair de casa, vou mudar de não sei o quê. Eles, assim, pra minha cara, assim. Óbvio, sempre tiveram, me apoiaram demais, mas eu lembro minha mãe falando assim, filha, mas como? Qual é o seu plano? Porque, você sabe, você sempre vai ter Você é uma muito, casa pra voltar, muita coragem mas de. eu só não consigo te ajudar, tipo, financeiramente. E aí, como é que vai ser? Eu falei, mãe, tá tudo certo. Vou vender minha parte na empresa, vou vender meu carro, eu tenho um pé de meia. E eu lembro que eu falei exatamente assim pra ela. Eu estou indo para São Paulo em busca de oportunidade para trabalhar. Se eu quiser coçar, eu vou usar o termo, se eu quiser Tá coçar o bom. saco, eu tenho dinheiro para me sustentar, assim, tipo, durante 6 meses. Mas eu não tô indo para fazer isso. Eu tô indo para trabalhar e buscar oportunidade. Então, fica tranquila, vai dar tudo certo. E aí, eu assumi as minhas coisas. E isso de disciplina, olha como é que foi. Como foi uma decisão minha que não tinha, tipo, uma oportunidade de emprego certa que você precisa estar dia tal, tal, tal. Então, era muito da minha disciplina. E eu entendia que em Brasília, por ser a cidade onde eu fui criada com amigos, sempre ia ter alguma coisa que ia fazer com que eu ficasse e adiasse, e adiasse. Então, eu sabia que se eu não determinasse uma data para eu ia enrolar e o negócio não ia acontecer. Uhum. Eu lembro que minha cunhada estava grávida da minha afilhada e tudo mais. Eu sentei um dia no jantar, aí eu falei, quando você vai para São Paulo? Aí eu virei e falei assim, 23 de janeiro. Aí todo mundo, por que essa data? Eu falei, não sei, que dia que vai ser? É uma terça-feira. Eu falei, então é esse dia que eu vou. E aí eu botei esse foco e falei, vamos. Vendi meu carro, fui fazer. Tipo, eu botei essa meta. Tanto que eu tava torcendo pra minha afilhada nascer nos primeiros dias de janeiro, ela só foi nascer no dia 13. Eu falei, poxa, Sofia, nem pra eu te curtir mais um pouco. E ela seria um excelente motivo pra eu postergar essa minha decisão. Eu falei, não, eu vou. Porque sempre vai ter alguma coisa que me prenda aqui, então a minha determinação, ela vai nessas coisas. E eu lembro exatamente de falar isso pro meu pai. Você não quer ir uma semana antes, depois? Não, ia ter aniversário? Vamos, vamos, vamos. Bancar realmente as minhas escolhas, sabe? Fácil foi? Nem a pau. Mas valeu a pena demais. Tem Sim. valido, né? Chegou aqui e as coisas potencializaram a sua carreira. Eu cheguei aqui, eu vendi a minha parte na empresa, entreguei viajei, vim pra cá ainda prestando serviço, né, tipo, de marketing digital para algumas marcas, mas entendendo que em algum momento você ia transacionar. E vivendo muito também do Instagram, que na época eu me apoiei muito nisso, o fato de poder ser influenciadora de algumas marcas para poder gerar uma renda. Isso foi importantíssimo para mim. Mas eu sempre tive para mim que o meu trabalho como influenciadora em Instagram nunca ia ser a minha renda principal. Não tem nada de certo ou errado. Eu sempre coloquei isso como uma meta, porque eu quero sempre ter o poder de escolha. Eu ficava e sempre pensei, e o dia que eu encher o saco e não quiser, por exemplo, aparecer? Eu não Uhum. posso construir, não quero, não é que eu não posso, eu não quero construir o meu império e toda a minha renda com base na minha imagem, em algo que dependa 100% de mim. Então, eu queria que isso fosse um a mais, um também. Então, nesse processo de transição Brasília-São Paulo foi importantíssimo. Então, durante uns 8 meses, até eu começar a prestar o serviço de marketing digital, de produção de conteúdo aqui em São Paulo, foi importantíssimo porque isso foi o que me manteve e me manteve muito bem. Mas eu sempre quis mais ser a empresária do que a influenciadora. E hoje eu sou essa pessoa, me encontro nesse lugar, valorizando, entendendo todo o meu papel e a importância da minha marca pessoal como influenciadora para o papel que eu exerço como empresária. Entendeu? Então são complementares, eles caminham juntos. Sim. E como que você vê a questão do ser influenciador, assim? O que que você acha que um influenciador ele tem que ter? Ai, não. Olha, vamos do início, assim. Primeiro que todos nós somos influenciadores do nosso ecossistema e do nosso ciclo, né? Então, sim, se cada pessoa se encarasse como uma marca pessoal e como deve se encarar, porque todo mundo é uma marca potencial e tem
muito poder sobre isso. Então, todos nós somos influenciadores do nosso ecossistema. Você pode ser um influenciador e não é um número de seguidores ou um número de alcance que faz de você um influenciador macro, micro e tal. No caso, macro, micro, depende do seu alcance. Então, mas eu me interesso por isso, a coisa de vamos por etapas, uma pessoa se encarar como uma marca, tá? O que que é isso? Uma pessoa que se encara como uma marca, ele tem o quê que outra pessoa não tem, por exemplo? Você, Marco, é uma marca, né? Marco Berito, é uma marca pessoal poderosa. Mas o que você vai fazer para que a sua marca pessoal seja poderosa? Você fazer ser reconhecido primeiro pela maneira como você deseja e pelas qualidades únicas, intrínsecas a você. É o seu diferencial, é o que outra pessoa não tem, que vai fazer com que você seja uma marca poderosa, entendeu? Então, todos nós somos uma marca e você se entender e se posicionar como tal e mostrar o valor dela, vai te acompanhar, seja no trabalho que você executa hoje, na posição que você tem na empresa. Isso que vai te acompanhar. Só que você tem que comunicar quem você é, o que você faz, no que você acredita, qual é o seu propósito. Quando você consegue comunicar isso, as pessoas te compreendem não só como um ser humano, mas como uma marca. Todas as suas características, o que você fala, o que você faz, o que você compartilha, te coloca em algum lugar. Diz sobre quem você é. Isso é uma marca. Qual é a marca que você está deixando no mundo? Entendeu? Então, entenda-se como marca. Eu falo isso para todo mundo ir no trabalho. Sim. Que eu realizo pela Cocolab também, é de despertar essa consciência e fazer com que as pessoas se apropriem disso e administrem isso. Porque a diferença é, todos nós somos uma marca poderosa. A diferença é quem toma consciência e administra isso a seu favor e quem não. Então, quem administra isso a seu favor, conversa com a audiência, entrega valor, influencia por aquilo que deseja ser reconhecido. E se entender como marca não é criar uma marca. É potencializar e jogar holofote no que você já é. Porque não adianta você fazer uma boa estratégia de marketing digital, se posicionar nas redes sociais, se de fato aquilo não for verdade, né? Então, eu falo que trabalhar o marketing digital voltado para a marca pessoal não é criar um personagem, nem maquiar algo que não é. É potencializar, é jogar o holofote naquilo que você tem de melhor, no que você pode realmente fazer a diferença. Então, com base nisso, você é um influenciador, eu sou uma influenciadora desse ecossistema. Tem pessoas que têm, às vezes, um poder de influência muito maior do que outras pessoas que têm milhares de seguidores, entendeu? Algumas pessoas têm 2.000 seguidores, mas aquelas 2.000 pessoas são fiéis a ela, confiam em tudo, do que uma pessoa que tem, às vezes, 15.000 seguidores e o poder de influência dele é muito pouco. Sim. Pelo grau de proximidade, pelo grau de envolvimento, pelo grau de conhecimento. Sim. Então, a influência é um pouco isso. E é de fato, quando você consegue impactar, não só numa compra, nem nada, mas num pensamento, numa mudança de hábito, em todas essas questões, né? A influência, ela é pro bem e pro mal em diversos aspectos. E não somente de conversão de venda, mas de comportamento, eu acho que é ainda mais poderoso. Porque quando você consegue influenciar o comportamento de uma pessoa, ela para sempre vai lembrar de você e ela vai falar de você para outras pessoas. Legal. Pensando assim por exemplo, em alguém que quer seguir uma jornada como influenciador digital, né? Uma das formas de monetização é esse relacionamento com marcas, né? Que tem um interesse naquele conteúdo, né? Como funciona esse relacionamento? 2 perguntas. Esse cara prospecta essa marca, ele chega nela e se oferece para ela, ele tenta, ele manda um e-mail lá pra galera do marketing, ele faz alguma coisa assim. E a segunda pergunta é assim, o que que a marca procura em um influenciador? Eu vou começar com a primeira e depois a gente vai na outra. Primeiro, lembra que eu falo de ser protagonista da vida e não passivo e tudo? Você não tem que esperar acontecer, você tem que fazer-se notar. Trabalhar marca pessoal e trabalhar você no digital é isso, fazer-se notar, ser lembrado, percebido. Então, sei lá, você tá aí com jeans leves, né, usando isso. Poxa, eu quero chamar a atenção dessa marca. Eu vou produzir um conteúdo bacana, eu vou marcar, eu vou mostrar que eu já sou usuário, que eu já sou cliente. Eu vou, de uma maneira, talvez, às vezes, primeiro mais sutil, mostrar o quanto eu me interesso. Eu vou sim mandar mensagem, eu vou sim prospectar, eu preciso mostrar para ela, eu vou apresentar um projeto, eu vou mostrar o porquê essa marca precisa e deve investir em mim.
óbvio, seja protagonista da sua vida. Então, quem está começando com influência, esse é um caminho muito natural. Você produz um conteúdo de forma gratuita, você mostra todo o seu potencial, você marca, manda e-mail. Muitas pessoas hoje se associam a agências especializadas em marketing de E influência, fazer que essa as conexão, né? agências já têm os contatos das marcas, e aí ela se apresenta, eles Uhum. fazem todo esse intermédio, então tem um caminho aí mais curto. Mas fazer-se notar. Assim como você não quer chamar a atenção, quer ter uma oportunidade de emprego? É o mesmo funciona para marketing de influência. Mas, de fato, tem que ser um conteúdo com essa cara, genuíno, autêntico. Eu acho que isso as marcas procuram cada vez mais. Não uma coisa ensaiada onde todo mundo faz, mas é uma forma muito autêntica e genuína sua, dos influenciadores, de usar, de expor, de acreditar, de falar sobre o produto, sobre o serviço. Então, não existe também uma única coisa que eles procuram, mas eu acho que cada vez mais as marcas estão atrás de vozes Autenticidade. autênticas, Legal. entendeu? Então, eu vou ter o meu jeito de usar essa jaqueta, eu vou mostrar de uma maneira muito bacana, eu tenho uma linguagem própria, eu tenho um diferencial, porque a minha marca vai se unir à sua marca. Porque essa contratação de marcas e influenciadores nada mais é do que uma collab, um co-branding. São duas marcas unindo forças, características para vender um produto, para vender uma ideia, para vender um serviço. Entendi. E assim, pensando em alguém que tem poucos seguidores, ele pode se destacar pelo conteúdo, né? Não, pelo conteúdo principalmente, porque é através do conteúdo, da criação de conteúdo, é que você vai colocar sua voz, sua personalidade, sua autenticidade. Legal. Então, você em casa vai chamar atenção? Não, você tem que produzir conteúdo. Exato. Não tem É tipo esse jeito. podcast, é pequeno, mas trouxe a Luísa Peleja, pessoal. Olha só. Ô, Lu, e falando assim, hoje você tem uma agência de marketing digital, Cocolab e tal. E uma coisa que eu sempre quis falar com você, eu deixei pra falar aqui. A gente tá entrando num rumo que muita gente agora é social media, tá? Muita gente cuida do Instagram de pessoas, de empresas, de nananã. E eu, todo mercado, quando ele se espalha, quando ele cresce, ele tem também uma banalização do próprio mercado, tipo assim, né? Uma pessoa tipo, eu cuido de Instagram. E aí, tipo, sei lá, você vai ver lá, a pessoa às vezes nem tem uma base de estudo, ela meio que não sabe o que ela faz, assim, ela reproduz um padrão e pronto, assim. O que que você acha sobre isso, assim? Como que você olha esse mercado e como se destacar dentro dele? O que que você pensa no próprio trabalho que você executa com a tua agência? E o que que a Cocolab tem que ela se destaca de outras lugares que também gerenciam Instagram, marcas de pessoas, redes de pessoas e tal? Total. Vamos também lá do início. Você falou, então, da banalização, da profissão e tudo. São profissões muito novas, isso daí é um ciclo natural que em diversas outras profissões isso aconteceu também. É natural. Hoje, o que eu vejo, existem muitos executores. Então, eu sou só social media. A pessoa consegue fazer o copy-paste, faz o criativinho lá, escreve a legenda e desculpa. Você construir a autoridade, você se destacar, não é isso. Então, eu sinto falta, inclusive como Cocolab, em contratar cabeças pensantes e Sim. não executores. Sim. Porque social media, todo mundo pode ser. Você fazendo um curso, você se dedicando, você investigando, você vai conseguir construir um conteúdo bacana. Mas não é construir só um conteúdo bacana, é você ter um planejamento, você pensar o macro. Não é um conteúdo de valor que vai resolver a sua vida e vai te posicionar, não é. Lembra que eu falei que é construção, constância? Então, hoje eu vejo muitos executores, mas sem planejamento, sem uma estratégia bem definida. Então, eu acho que tá bem difícil no mercado de achar essas pessoas. Hoje, o que você mais vê em relação à social media é um repassando conteúdo pro outro, sabe? Tipo assim, eu falo, gente, como? Tanto que pra dar workshop, o Quebrando o Coco, eu fui muito relutante. Porque eu falei, cara, eu não quero ser mais uma pessoa falando sobre Sim. rede social. Desculpa, não quero. Sim. E aí eu me motivei e fiz o Quebrando o Coco, na verdade, para atender uma parcela de público que, prestando serviço, eu não conseguia alcançar, que era pessoal física autônoma.
que não é... Eu não queria... E dentro do Quebrando Coco, a gente não ensina ela a executar um conteúdo, a construir. A gente ensina ela a raciocinar desde o início até o final. Inclusive, para quando ela for contratar uma agência, ela entender pelo que ela está pagando. Exato. Porque esse despertar, essa criação de consciência é importante para a pessoa que contrata e para todo mundo é importante. Eu falo, para algumas pessoas que pedem um orçamento, um orçamento está um pouco acima do que eu poderia, eu falo, então faz o Quebrando Coco. Porque primeiro, você vai ver se você tem condições de fato para poder executar, porque a gente vai te ensinar a raciocinar nesse universo e construir Sim. a sua comunicação. E se por um acaso você não tiver tempo, você vai entender, inclusive, pelo que você está pagando. Exato. E que isso é muito importante hoje em dia. Então, e eu decidi criar o Quebrando Coco Workshop, porque eu falei, cara, eu não tô repassando um conteúdo. Eu tô mostrando case, eu tenho, sabe, experiência. Então, eu tô trazendo case, tudo aquilo que a gente tá trabalhando no dia a dia. Então, eu não sou só uma mentora de alguma coisa. Não, eu estou, na verdade, trazendo todo o conhecimento e expertise que a gente aplica na agência para uma pessoa que é autônoma, que tem uma empresa menor, que ainda não consegue investir, consiga não só executar, como quando for contratar de uma maneira muito mais consciente e entender pelo que ela está pagando. Porque não é só um post. Se fosse só um único post, estava fácil, mas é toda uma construção. Exato. Construção de uma personalidade, né? De Não, uma de uma persona. história, de conexão, nada uma só coisa funciona. Então, existe toda uma estratégia em torno disso. Sim. E é engraçado que eu vejo, assim, que por exemplo, eu fiz, né, o Quebrando Coco e tudo mais, e eu vejo que alguns elementos que talvez para nós seja uma coisa corriqueira, cotidiana, que muitas agências não trabalham conceitos, né, como tom de voz, como persona, rituais, Exato. coisas assim, né, que eu até quero entrar nisso, né. E é interessante que às vezes eu fico olhando o trabalho de algumas agências, não para criticar, mas eu dou uma olhada e falo: "Poxa, velho, os caras estão muito ainda naquele raciocínio de fazer uma artezinha com uma frase", tipo, não tem uma base por trás de marketing, de uma questão até meio que de psicologia também, que é sacar o que tá querendo ser comunicado, né. Exatamente. E dentro, que você tinha perguntado até do diferencial, o que então hoje a Cocolab se diferencia de outras agências? É a experiência e a forma de fazer. E isso é o valor de marca. Porque o que eu faço, como Luiz ou como Cocolab, outras agências fazem, outra pessoa faz, mas ninguém tem o meu jeito de fazer. Sim. E a experiência que é o grande diferencial, tanto no atendimento, quanto o workflow de trabalho, quanto o viés. Então, dentro da Cocolab, a gente não atende somente empresas. A gente tem focado e tem muito clientes, pessoas físicas, né? Empresários, assim. E isso é um diferencial, porque a tratativa, a dinâmica do trabalho é outra. Eu nem consigo indicar, assim, empresas que prestem o serviço. Eu consigo indicar pessoas que dão curso para essas pessoas executarem, mas muitas vezes essas pessoas não têm tempo e precisam, de fato, de um apoio, porque entendem a importância da presença digital para fomentar todos os negócios dos quais eles estão envolvidos, o quanto se tratar como marca e usar isso potencializa a empresa, enfim. Então, esses são os diferenciais. Eu acho que a experiência que cada agência atende, todo o escopo de trabalho, então, nunca é o mesmo. E o fato da Cocolab atender pessoa física também. Esse é um grande diferencial, porque a tratativa e a dinâmica é outra. Eu não consigo indicar agora de bate-pronto outra agência que faça isso. Eu consigo indicar cursos, por exemplo, de marketing pessoal e marketing Não, digital. é muito difícil indicar. É muito difícil indicar e ainda mais dependendo do nível de exigência da Exatamente. pessoa, né. Então isso eu queria, conversar com você sobre algumas coisas que são específicas da tua rede social. Uhum. Por exemplo, você tem as frases que são sua marca, por exemplo, "Só vence quem peleja", que tem um pouco dessa coisa que a gente estava falando, né, de resiliência, de ir pra cima e tal. Como é que foi esse lance? Eu queria que você, comentasse algumas dessas frases que são sua marca, assim. Claro, olha só que doideira. Eu sempre estudei sobre branding, marca pessoal e comunicação desde quando eu saí da faculdade.
E quando você vai trabalhar a sua marca, você quer ser lembrado por algo. Então, você vai criando frases, mantras, rituais para que aquela audiência vá te percebendo daquele jeito. A minha assinatura, o Love Love Lu, eu assino as minhas publicações assim, acho que desde 2015. Lá atrás eu falei assim, cara, eu tenho algo meu próprio, que eu quero ser reconhecida. Eu coloco muito amor em tudo que eu faço. Comecei a assinar. Se você for nas minhas publicações, lá para 2015, você vai ver. Todas as minhas publicações assinam de Love, 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 Lu. Tá, Luísa, e aí? O que você ganha com isso? Eu ganho que as pessoas leem, que me acompanham, que são fiéis, que são aquelas pessoas. Vem uma placa Love no meio da rua, elas lembram de quem? Da Luísa. Uhum. Algumas pessoas me conhecem por Lover. Tipo, me chamam Lover, tipo, ao invés de Lu. Então, sabe? Então, toda essa aproximação. O só vence quem peleja é outra coisa. É uma frase da nossa família que a gente usa pra tudo. Então, eu uso pra falar sobre resiliência, coragem, não desistir, persistência. Isso já gravou. Se alguém ouve a palavra peleja, eu martelo tanto, a pessoa vai lembrar de mim ou de algum dos meus Fora que familiares. você fez uma coisa legal, que é pegar o teu nome e colocar ele dentro de um contexto de frase, né? Exatamente. E isso é algo de marketing que veio lá de uma maneira muito natural, mas que foi pensada. Eu falei, cara, isso aqui é bom, vou martelar. Tanto que todos os meus primos falam isso, mas quem mais fala sobre isso? Eu e o Léo. Sim. Então a gente pega uma coisa pra gente. Eu lembro daquele cara, não sei se você vai lembrar, eu acho, aquele cara que participou do Big Brother que chamava Max. E ele tinha uma tatuagem que era escrito assim, maximize-se. Então é mais ou menos isso, né? Ele conseguiu pegar o negócio Exatamente. dele. É no que você acredita. E o Só Vence Quem Peleja entra também como uma crença muito minha, da minha marca pessoal. Só vence quem peleja. Lembra que eu falo de ser protagonista, de ralar, de correr atrás? É isso. Então, é a minha verdade. Então, ela faz muito sentido dentro da minha marca pessoal, a utilizar isso. E esses são 2 exemplos só que eu tô falando. Mas tem o Segunda do Batom Vermelho, tem os Então, rituais. o segundo do botão vermelho tá dentro de uma categoria de ritual. E eu queria que Exatamente. você explicasse o que é um ritual. Assim, pra quem não é desse universo do marketing digital e tal. Ritual é tudo aquilo que vira uma rotina, né? Então, você educa a sua audiência para fazer aquilo com você. Então, hoje, o Segunda do Batom Vermelho já virou um movimento. Ele começou como um ritual meu próprio, que toda segunda-feira, porque todo mundo fala, ai, não gosto de segunda-feira, Não, eu adoro segunda-feira. Eu falei, para com essa merda. Sim. A segunda-feira é um bom dia para recomeços, para tudo. E se ela não tiver boa o suficiente, eu vou colocar um batom vermelho, porque um batom vermelho, para mim, começou como um ritual, Luísa, é algo que me faz com que eu me sinta poderosa. Sei lá, se eu tô com a cara ruim, gripada e com batom vermelho, com uma blusinha, o povo fala, nossa, então é algo de impacto, que já mexe com a autoestima, que já traz toda essa coisa. Então, pra também mudar isso um pouco, eu falei, vou usar batom vermelho toda segunda-feira, porque eu vou começar a semana colorida, potencializada, energizada. E eu fiz disso um ritual, toda segunda-feira, toda segunda-feira, toda segunda-feira. E agora, um monte de mulher adotou esse ritual e marca e posta e eu reposto, porque virou um movimento. Cara, eu acho um animal essas marcações, assim. É muito legal, é né? muito legal. É o eu máximo. Vejo... Porque, assim, tipo, é uma parada das meninas ali felizes e tal, e, tipo, postando aquela foto porque elas estão se sentindo bonitas também. E se Tipo, diz muita testando, coisa, porque o assim. batom vermelho tem todo um tabu antigamente. Eu escrevi uma crônica, né, que é o manifesto do batom vermelho, eu não lembro ela de cor agora, que é um pouquinho comprida, mas eu falo muito nisso, né, que tipo, as pessoas falam, eu não fico bom de batom vermelho. Tipo, quem disse? Batom vermelho não é pra mim. Quem disse também, sabe? Então vai, se testa, se permite. Nossa, e é um movimento tão legal. Só vez quem peleja acabou virando um movimento também. Eu adoro, eu recebo muitas marcações. Eu falo que eu só não reposto tudo que me marcam, porque senão o meu stories vai ser um auge do repost, assim. Sim. E as pessoas estão ali também para consumir um conteúdo meu. Mas eu aproveito também isso dos reposts de segunda-feira, porque segunda-feira é um dia muito corrido para mim no trabalho. Então, é um dia, por exemplo, que eu consigo aparecer à noite para falar qualquer coisa, para compartilhar. Então, eu vou criando esse movimento para fazer com que elas se sintam ainda mais motivadas. Mas isso daí são coisas que eu me planejei. Então, houve um planejamento de marca pessoal em algum momento. E que hoje acontece muito natural. Porque tem gente que fala assim, nossa, mas você pensa em tudo é planejado? Sim e não. Eu não dou ponto sem nó. É tudo intencional. Tudo intencional.
Mas eu não perco, tipo, a característica, a espontaneidade. E hoje é muito natural, porque já tá tão enraizado no que eu preciso fazer, já tá tão natural, que o negócio vai sem eu ter que parar, anotar, sabe? Eu já sei o que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Mas é isso, é o treino e é uma competência, é uma habilidade que todo mundo pode e deve fazer esse exercício, né? Mas dá trabalho. Eu queria que você falasse sobre o seu primeiro livro. Como que veio a ideia e como é que foi, assim? É, a escrita, pra mim, crônica. Crônica sempre foi a minha paixão, assim, inclusive de leitura, né? Uhum. Sempre amei ler crônica desde novinha. E eu amava, e eu amo o fato, né? Eu me pego muito nisso. O quanto eu, ao ler crônicas, eu me identificava e parecia que a autora estava me dando a mão. E eu falava assim, gente, nossa, ela parece que colocou aqui o que eu queria dizer. E eu acho muito mágico esse tipo de conexão à distância. Sim. O quanto pode ser tão profundo através da escrita. Isso sempre me apaixonou e me apaixona muito. E aí eu sempre escrevi, tinha vergonha de compartilhar, porque eu falo que Aham. escrever a maior forma de exposição, mais do que foto, mais do que vídeo, porque a gente tá tirando o que tem daqui de dentro, né? Sim, e tem aquela coisa meio da galera que já, tipo, que escrever ali a intelectualidade é um pouco elitista, num sentido de assim, pô, você tá se achando, né. Tem um pouco essa coisa, Ah, né. tem. Assim, o medo, o receio do julgamento, todo mundo passa, só Sim. que são etapas que a gente vai vencendo, entende? E são etapas muito importantes. Então, eu sempre escrevi, deixei comigo. Eu lembro que era em 2015, 2016, eu comecei a publicar uns trechinhos de algumas coisas, pessoas comentando, engajando. Eu falei, nossa, peraí, vou dizer que fui eu que escrevi um texto tal. E fui ganhando essa coragem. Eu falo que coragem, a gente vai ganhando, vai rompendo essas barreiras, a gente não volta mais para trás. E aí, é aquilo, né, a gente vai perdendo também aquela urgência de querer agradar todo mundo. Gente, não, nunca vamos agradar. E graças a Deus, eu não leio um livro para concordar com tudo, ainda bem, eu leio para me trazer uma reflexão, um outro olhar. Então, a imaturidade faz com que a gente queira agradar muito todo mundo, mas conforme a gente vai entendendo esses processos, a gente vai se permitindo ser vulnerável. A gente tá ali, não é para agradar todo mundo. E tá tudo bem, a gente não vai Uhum. ser unânime, eu não vou ser unânime. E eu fui ganhando essa coragem e compartilhando e publicando e tudo mais. E eu coloquei, lembra da determinação e foco? Quando eu estava em Brasília ainda, eu estava sentada na rua, eu pra minha amiga, eu virei pra ela e falei assim: "Eu vou escrever um livro". Aí ela falou: "Você vai?". Aí eu falei: "Eu vou". E 2 anos depois eu escrevi. O meu primeiro livro foi uma coletânea das crônicas escritas de 2016 até 2019 e algumas inéditas. E aí eu publiquei, tá à venda Como na chama o Amazon, livro? Em Busca da Nossa Melhor Versão, que fala muito sobre um período, foi super especial. Então tá à venda na Amazon, tem em livraria, na Cultura, tem algumas aí, depois a gente procura. E agora eu vou lançar o segundo, né? Mas isso de ganhando coragem. E foi assim que surgiu. Eu falei, cara, eu quero. Porque eu vou falar, a minha grande realização pessoal, assim, da vida vem através da escrita e dos livros, dessa conexão, Que de eu legal. receber um feedback, e eu recebo vários sobre o quanto uma crônica mexeu, ajuda. Assim, é bizarro, é de emocionar, é emocionante. Então eu falo que essa é a minha grande realização pessoal e que eu vou construindo e alimentando, ao passo que eu vou, enfim, trabalhando, construindo minha carreira, porque num futuro, Luiz, o que que você deseja? Eu falo, eu desejo escrever pro resto da minha vida. Eu quero continuar publicando livro e a gente sabe o quanto ter essa profissão como escritora é uma coisa assim, para você viver disso é um longa way to go, né? Tipo, um super caminho ainda a trilhar. Sim. Então, eu vou fazendo meu trabalho e trilhando esse meu caminho. Vai que lá no futuro eu consiga, de fato, viver esse que é um dos meus sonhos, né? Quando você lançou o livro, foi que ano? Em 2019, em julho de 2019. E aí, agora eu vou lançar o segundo, que o Eu Depois de Amanhã foi muito engraçado. Lancei o primeiro livro. Me realizei, eu falei, meu Deus, eu não posso parar de fazer isso nunca. Já lancei o livro falando assim, no final do ano, né? Vou começar a escrever um próximo pra, tipo, eu já lançar, sabe? Aquela coisa assim, beleza. Aí, março de 2020, estourou uma pandemia. E pro meu trabalho, né, marketing digital, a pandemia fez ferver esse mercado. Tipo, todo mundo foi correr pro digital e tal. Então, graças a Deus, a Cocolab, o meu trabalho, isso cresceu muito, mas me exigiu muito, muito tempo. Eu falei, eu não vou ter tempo para me comprometer com uma editora,
pra escrever o que eu vou fazer pra alimentar minha audiência. Que eu tava com aquilo, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Aí eu tive uma ideia de construir um livro de trás pra frente. Eu peguei todos os feedbacks que eu recebi dos meus leitores de que o fato de ter rede social e escutarem a minha voz, as pessoas que me conheciam e liam o livro falavam assim: Nossa, Lu, que gostoso ler seu livro. A sensação que eu tenho é que parece que você tá falando. Sim. E outras, nossa, crônica é tão bom, mas é tão rápido, pena que acaba rápido, né? Todas essas coisas. Eu falei, gente, o que eu posso fazer? Eu falei, eu não consigo me comprometer com a audiência, ou com uma editora. E pegando isso tudo, eu falei, eu vou construir um livro de trás pra frente, eu vou construir um livro com a minha audiência. Então, eu abri na internet uma página onde as pessoas contratavam, elas podiam assinar semestral ou anual um livro, onde toda semana, uma vez por semana, eu ia subir uma crônica em áudio, vídeo e escrita. Legal. E ao final de um ano, eu ia ter quantas crônicas? Te forçou também a ir escrevendo o Óbvio, livro. e foi maravilhoso, porque olha só, primeiro que teve isso, que foi uma experiência, assim, de multiformatos, teve uma adesão maravilhosa, de verdade, eu sem fazer esforço, sem fazer tráfego pago, sem fazer nada. Eu tive 600 inscritos. Cara, é muita coisa. Acompanhando tudo aquilo e mandando mensagem e fazendo, então eu tinha um compromisso. Só que num período super tenso de pandemia, de trabalho, de desafio, eu noivo, casa, acabaram que as crônicas, elas foram de um período, assim, elas documentaram um período muito intenso para todo mundo. Então virou um livro de um período, assim, muito importante para mim, de transformação como profissional, como pessoa, desafio. Cara, muito bacana. E aí, eu fiz esse projeto durante um ano. Aí, quando foi no dia do meu aniversário, em 2021, eu encerrei. Continuei escrevendo as crônicas, porque, enfim, trabalhando, atropelando mil coisas. Eu falei, gente, a hora que dá, bora. E eu escrevendo. Então, esse livro que eu lanço agora, em julho de 2012, vai ser sobre esse período desse projeto e várias outras inéditas desse período. Então, vão dar 192 páginas. Caramba, que legal. Cara. São crônicas, assim, super especiais. E para cada crônica que eu escrevia nesse projeto, no final, eu também colocava uma música. Lembra que eu falei que eu queria trazer uma experiência sensorial? Uhum. Então, a pessoa que assinava, ela podia escutar a crônica, ela podia me ver falando a crônica, ela podia ler, e também tinha uma música que tinha a ver com aquilo. Então, no livro tem a indicação Legal. da playlist, Uma tipo, referência da meio música. de vibe, né? Exatamente, porque eu acho que a leitura é uma experiência, eu quero trazer sensações, despertar olhares, tudo isso. Total. E, nossa, eu tô muito empolgada pra esse lançamento, muito feliz. Muito mesmo. Eu gosto muito desse conceito de construir as coisas junto com a audiência, né? Acho que eu cheguei a comentar com você tem uma banda que eu gosto que chama Super Combo. E o Léo, que é o vocalista, ele também, no período da pandemia, ele começou a fazer umas lives na Twitch escrevendo músicas. E aí a galera ajudava nas letras das músicas, tipo. E aí ele escrevia e tal, e ele documentou todo o processo, assim, ao vivo, junto com a audiência, tipo, gravando Isso é muito legal. gravando porque isso que guitarra, conecta, gravando no final bateria. Das contas. E o interessante era que, assim, depois eu fui escutar as músicas prontas, e era tipo assim, meu, vamos ouvir a música que a gente fez aqui, sabe? Tipo assim, eu quero ver como é que ficou. Mas é porque é um nível de conexão muito bacana. No final das contas, o que eu falo sobre marca, né? Pessoas se conectam com pessoas. Então, se você faz com que as pessoas participem do processo, é muito gostoso. Para quem assinou nesse período, cada crônica, além de ter o vídeo, a crônica em áudio, vídeo, tinha um vídeo de eu falando sobre as minhas motivações para escrever. Tipo, de onde veio essa ideia? Da onde que eu tirei? Então, era quase um desabafo, tipo, sessão terapia. Então, quem assinou conseguiu ter acesso a uma Luísa, assim, que eu nem me disponho a fazer no Instagram. Não por nada, porque eu não acho que cabe. Porque ali era um momento muito mais íntimo, de Sim. escrita e de tudo. E foi muito especial. Muito mesmo. Você tem um pouco você falou dessa Luísa do Instagram. Você traz também na tua marca um pouco da coisa da liberdade. Como que você enxerga isso? Eu sei que você, como eu te conheço, já sei que você não separa, porque provavelmente muita gente deve te perguntar no sentido de liberdade de ser mulher, nananã. Mas eu sei que você não vê dessa forma, que você vê como uma coisa de um ser humano, né? Não importa se é mulher, se é homem e tudo mais. Como que você olha essa coisa até eh, de coisas de roupa, de nudez, de não sei o que lá, como que é isso pra ti, assim?
A liberdade é um dos meus valores, assim, da vida. E ele vai para todas as outras áreas, mas vamos falar do Instagram, da minha relação com o corpo, do fato de eu ser mulher. É, nós fomos criados, né? A sociedade foi construída com uma base numa cultura extremamente machista, que a gente sabe que para mudar algo que está na mente das pessoas e cultural, são anos e anos aí de processos. E que o machismo também está muito na cabeça da mulher, infelizmente. Então, a gente vai rompendo essas coisas. Uhum. Então, a minha liberdade, você falou de corpo, eu acho que vai muito das fotos, né? Eu levanto muito a bandeira de que o meu corpo, tudo isso, é uma parte de quem eu sou. Ele não define todo o resto. A nudez, ela não é provocativa. A nudez é um corpo nu, sendo mulher ou homem. Então, eu tenho tatuado em mim, prefiro poetizar seus olhos a censurá-los. Então, não vem me censurar, não vem me vedar por algo que é de julgamento seu com base num contexto seu. Então, assim, eu sou livre para fazer o que eu quiser com o meu corpo, contanto que eu não fira, tipo, a outra pessoa. Exato. Então, eu tenho a liberdade de ser e fazer aquilo que eu quero, se não ferir o outro. E você não tem o direito de, tipo assim, apontar guarda o seu julgamento para você. E eu não vou deixar de ser e de fazer o que eu quero pensando no seu julgamento. E sim na percepção que eu tenho sobre mim. Mas eu falo que pra gente realmente ser livre, a gente tem que ter consciência de quem nós somos, dos nossos valores. É não dar poder para uma pessoa de fora, mudar a percepção que a gente tem sobre si mesma. Eu não deixo uma pessoa... Mais uma vez, eu não sou unânime, eu não quero agradar todo mundo. Mas eu não deixo uma pessoa que vem, às vezes, tipo, fazer um comentário negativo, fazer com que eu questione tudo aquilo que eu sou, os meus valores. Jamais. Muito bonito isso daí que você falou. Uma vez eu vi alguém dizer algo próximo, isso que ele dizia que era uma definição de confiança, que é quando a percepção do outro, ela não abala aquilo que eu acho sobre eu mesmo. Mas autoestima, confiança, é isso. Não é o que o outro acha de você, não é o que o outro diz de você, é o que você sabe sobre você. É dar muito poder para uma pessoa que está do lado de fora, que não conhece nada da sua trajetória, da sua jornada, o que você fez, sabe? Deixar abalar. Então, para mim, autoconfiança, autoestima é nisso. Você saber tanto de você a ponto de não deixar que o outro interfira nessa percepção e nessa construção. Anule tudo aquilo que você, ralou pra caramba pra construir, sabe? Bem por aí. Muito legal. Lu, tem um tema que eu gosto muito dele, assim, uma vez eu entrevistei um psicólogo falando sobre ele, e é um tema assim que eu até já pensei talvez em escrever um livro de diálogo sobre esse tema, que é a crise dos 30. Me interessa muito esse tema. Você disse que você vai fazer 31, né? Uhum. Como é que foi pra ti? Rolou uma crise assim do 30? Gente, eu escrevi uma crônica sobre isso. Legal. Nossa, eu nem tô com meu celular aqui. Não, enfim, não vou ler a crônica, nem sei se cabe aqui, mas eu escrevi sobre isso, né? Porque é muito maluco essa história. Quando a gente é pequenininho, na escola, né? A gente vê o pessoal, sei lá, da terceira série. Você fala, caraca, o pessoal da terceira série. Como eles são grandes. Você chega na terceira série, você fala, nossa, é isso? Né? Aí você vai pro oitavo. O pessoal da oitava, caraca, os mais velhos. Você chega no oitavo, você fala, nossa, é isso? Faculdade, idem, formar, idem, taraná. E a minha mãe foi mãe muito jovem, né? A minha mãe me teve com 21. Então, quando minha mãe tinha 30 anos, a idade que eu tô hoje, eu tinha 8. E eu tenho essa memória, assim, muito viva. Eu lembro do parabéns. Então, essa memória é muito próxima de mim. E quando eu fiz 30 anos, essa memória veio com tudo. Eu falei, caraca, que loucura, agora sou eu aqui. E eu lembro de olhar com 8 anos pra minha mãe, eu lembro de admirar, de ver e tal. Eu falei, caraca, será que... Óbvio que não era igual, né? Mas agora sou eu aqui nesse lugar. Então, também tem aquela coisa, óbvio, a responsabilidade, a maturidade. Nossa, como os 30 me fizeram bem. Na verdade, eu adoro fazer aniversário, porque eu acho que a gente só melhora. É tipo vinho, sabe? Fisicamente, talvez não. Mas mesmo assim, eu acho que a maturidade, ela faz com que a gente esteja tão bem resolvida, que o físico é tão um detalhe, que assim, Sim. Eu nunca me senti melhor nesse aspecto. Mas dos 30 caramba. Agora eu tô bem adulta, né? Não é mais tão jovem. Mas eu me sinto muito jovem. Aham. Então a é meio esquisito. Sandy, né? É a Sandy total. Mas e é muito isso.
E óbvio, eu falo que a juventude, ela é na nossa cabeça e ela para sempre vai acompanhar quem tiver esse tipo de mentalidade. Mas eu acho que eu não sofri tanto, porque nessa tal liberdade que eu tanto aplico na minha vida, eu nunca usei outra régua social para me medir. Uhum. E eu acho que essa pressão dos 30 e essa crise dos Sim. 30 vem muito para as pessoas que elas usam uma régua social para medir o que que é sucesso, o que, sabe? Então, eu E acho um que uma mulher. marcador de Um idade, né? marcador de idade para as coisas acontecerem. E disso eu sempre me livrei, eu tenho pânico. Pra que eu falo que pra eu ser feliz, eu crio as minhas próprias réguas pra me medir. De sucesso, de progresso, de tudo. Então, eu acho que o fato de eu já ter tido isso, essa consciência desde os meus 20 e poucos anos, fez com que eu não vivesse, tirando essa parte de raciocinar, caraca, mas eu sou muito jovem. Isso, eu não sofri essa crise. Porque eu acho que cada um tem uma jornada muito particular. Nunca tive isso, casar aos tantos anos, ter uma empresa, tá ganhando tanto. Não. Eu nunca botei essas metas que pudessem me frustrar, entendeu? Nunca me comparei com a minha amiga, por exemplo, que casou aos 26 e com 30 anos já tá com 2 filhos de 4, sabe? Não. Então, eu sempre me preocupei muito mais em olhar pro meu hoje, pro meu futuro, pro que eu quero, do que me comparar. E a crise das idades vem muito nessa comparação. Então, uma pessoa que chegou aos 30 anos e nunca namorou sério e vai começar a surtar que fala, caraca, gente, não tem um tempo certo para as coisas acontecerem. É. Olha só a história dos grandes caras aí, empresários e tudo. Muitos deles foram fazer sucesso. O sucesso, né, que, tipo, também é a régua de cada um, mas, sei lá, notoriedade com 40. Pessoas que encontram um grande amor aos 50. Então, assim, para você evitar esse tipo de crise, eu falo, cria suas próprias réguas de medição. Isso me faz muito bem. Então, acho que fez com que eu escapasse dos 30. É óbvio que ninguém escapa desse momento reflexivo de falar, caraca, agora eu tô mais pra lá do que pra cá. Sim. Sim, né? É. Não sei. A responsabilidade, tipo, agora, nossa, não dá mais pra eu brincar com certas coisas. Agora é mais sério, porque, poxa, tudo que eu mover um pé aqui vai dar muito trabalho pra, né? Então, tem todo esse peso. Mas eu acho que eu passei ilesa da crise nesse aspecto, entendeu? Legal. De tipo, de me cobrar, de achar isso, achar aquilo, porque eu sempre me tratei como ser individual, com contextos individuais, experiências individuais, que não dá pra eu me comparar com o colega do lado, porque seria muita ignorância excluir todo o resto, sabe? Tipo, o contexto que levou a pessoa a estar ali ou aqui, e assim, assado. E acho assim que a gente tentar ser inspirado por pessoas e não usar Exatamente. isso como uma régua pra te desmotivar, né? Exatamente, exatamente. Porque eu imagino que talvez tenha uma outra menina agora de 30 olhando você aqui e pensa, poxa, a Luísa já conquistou isso e aquilo, e meu, e não sei o que lá e tal. E tipo assim, usar isso como uma inspiração, né? E não como uma Exatamente. desmotivação, E né? esse é o segredo. Poxa, quantas pessoas nos inspiram? Tem que inspirar. Não é porque foi aos 30 que eu preciso ser aos 30. Eu posso ser aos 37, mas hoje o que eu tenho? É também olhar para aquilo que você tem hoje, valorizar e agradecer demais. As pessoas perdem muito tempo olhando o que elas não têm do que agradecendo o que elas têm. No meu livro 1, gente, tudo vira crônica, desculpa, tipo, mas tem uma crônica que eu amo, que é a conta dos 10. Eu uso pra todos os desafios, todas as coisas. Então, pra cada coisa ruim ou desafio que me acontece, eu elejo 9 e falo em voz alta pra mim mesmo. Porque não faz com que esse 1 suma, mas ele perde o peso, sabe? Então, faz com que eu tenha muito mais gratidão por aquilo que eu tenho do que por aquilo que não deu certo ou por aquilo que me desafia, entende? Então, isso daí me dá força, assim. Isso é muito legal. E eu acho que a capacidade de ser grato pelas coisas muda muito a sua vida e a sua O maior ótica. desafio do ser humano, nossa, é sermos gratos a todo momento, o tempo inteiro, inclusive pelas coisas ruins que nos acontecem. Eu tenho certeza disso. Eu tenho tatuado em mim a palavra serenidade, que é a minha oração favorita. Mas quando, então, num momento, assim, difícil, de desafio, aquele momento de incompreensão que você... Sabe, que você tá ali, eu falo assim, cara, Deus, universo, manda pra mim serenidade. Que serenidade é pra aceitar o que eu não consigo agora compreender, mas daqui a pouco eu vou conseguir, entendeu? Sim. E aí você ser grato por isso, porque aquilo de alguma maneira ela vai te transformar.
sim. Não é, sou o Buda, a fada do dente. De jeito nenhum. Você arranca os cabelos, tem raiva e tal, mas você não permanece ali. E você se pega naquilo, tipo, o quanto aquilo pode te transformar. Tem a oração da serenidade, Que é a né? minha favorita, exato. Muito legal, né? Que é você aceitar o que O que você você não pode mudar. você mudar aquilo que você Exato. pode mudar e você saber discernir entre os uma dois, coisa né? do outro. Eu acho muito legal isso. Você estava falando disso de entender quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. O Dalai Lama tem uma frase que eu acho bem legal, que ele fala que às vezes não ter acontecido o que você queria é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Várias vezes. Só que muitas vezes a gente só vai saber isso anos depois. É, Não é na hora. Às vezes nem anos, um pouquinho antes, mas assim, nunca é na hora. Porque a gente nem tá pronto pra ver. Porque a gente tá ainda regido por aquelas emoções, né? De raiva, tristeza e revolta. Que a gente tem que ir, sentir e trabalhando aquilo pra deixar ir. exato, e saber raciocinar, né? Apesar das emoções, né? Exatamente. É muito interessante isso. Lu, e partindo assim para mais pro final, tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer assim para todo mundo, que é se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesma, que conselho que você daria? Me perguntaram numa caixinha, né? Desses rituais que eu faço todo domingo, que é quando eu tenho mais tempo pra mim, eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram. E aí perguntaram, pra uma pessoa que acabou de fazer 25 anos, que conselho você daria? Assim, o conselho que eu daria, eu cumpri, tá? Então eu não sou hipócrita de dar um conselho, eu não sei, eu não consigo agora ver algo que eu não tenha feito que eu falaria. Não é uma pessoa, é para você o conselho. Pra mim, peraí, então eu não posso falar esses que eu cumpri, né? Deixa eu pensar. Nossa, difícil. Mano, mas não necessariamente. Tudo bem você. Porque assim, teve gente que fala. Tipo assim, meu, eu não falaria assim, só continua que você tá no caminho certo. Porque tem gente que tá muito satisfeito com o que. Não, então, eu acho que eu falaria isso, porque como eu te falei, essa pessoa me perguntou, eu dei 3 conselhos, mas foram conselhos que eu mesmo cumpri e que, assim, fizeram total diferença na minha vida hoje, entendeu? Quais? Que é, dê atenção para sua vida financeira. Eu sempre fui muito organizada, eu sempre olhei com carinho, nunca saí gastando. Não era porque eu morava na casa dos meus pais, que, tipo, não. Então, sempre assumi isso. Trabalhe muito. Então, assim, a vida acontece para quem corre atrás, é no movimento, não deixa. E eu não deixei nada disso acontecer de lado. Então, eu realmente estou construindo a vida que eu quero. E você fala, você tem a vida que você quer? Sim e não. Porque tenho a vida que eu quero, mas eu quero muito mais. E outras coisas, porque a gente vai sendo moldado. E eu tenho muito para aprender e muito para conquistar. Você tem Muito. projeções de futuro, assim? De tipo assim, como você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Você tem essa coisa ou não? Ai, muito doido, né? Porque amanhã, na minha sessão de terapia, que eu comecei a fazer análise, maravilhoso, ele semana passada falou assim: na próxima sessão você tem que trazer 20 sonhos. 20 sonhos. Nossa. Aí eu falei: o quê? Como assim? Eu não tenho 20 sonhos. Olha isso, que loucura. Ele falou: você sabe, né, que nós brasileiros fomos educados para não sonhar. Um contrato oposto de outras culturas. Eu falei: nossa, Mas aí, conforme ele foi falando, eu fui pensando assim, eu falei: não, na verdade eu me espantei, mas eu tenho sim 20 Aham. sonhos. Mas os sonhos e essas projeções, como a gente não sabe, o futuro é muito incerto. Eu acredito que daqui a 10 anos, por exemplo, essa configuração de mundo que a gente conhece hoje vai ser completamente nova. Diferente, sim. Então é difícil a gente fazer projeções e planos para 10 anos. Coisa que eu não queria, mas vai ser, mano. Eu Mas- fico meio com medo disso, mas faz parte. Mas a gente não pode deixar de sonhar e desejar, né? Então, sim, eu costumo fazer médio, longo prazo, mas eu costumo focar muito mais no médio Legal. do que no longo prazo, porque 10 anos vai ser uma outra configuração. A Luísa de hoje vai ser uma outra configuração. Mas eu trabalho muito com metas e sonhos, assim, de médio e longo, ou de curto e médio prazo. E como que você vê mais ou menos a Luísa, tipo, daqui 10 anos? Dentro do que pode ser falado. Dentro do que pode ser falado, bom, eu acho que eu já vou ter um filho, vários livros publicados, ainda superativa, dentro, sim, desse cenário de comunicação, mas que o cenário de comunicação, principalmente, está mudando muito. Pode ser outro, né? Meio que metaverso. Pode ser uma outra configuração, mas eu me vejo muito fazendo isso tudo e trabalhando bastante, assim, sabe?
Você falou da questão dos 20 sonhos, mas eu acho que hoje em dia é difícil, às vezes, até alguém que tem um sonho. Eu sou o amigo que pergunta na roda qual é o seu sonho. Eu gosto de ser essa pessoa, porque muita gente fala assim: olha, você acredita que eu nunca parei pra pensar nisso? E olha só o quanto é importante a gente pensar, porque se a gente não pensa, se a gente não sonha, qual é a motivação que a gente encontra? Então, assim, quando ele me perguntou, eu assustei porque você fala assim, nossa, 20 é muito, né? Mas conforme ele foi falando, o sonho, ele não precisa ser tipo assim, sei lá, vou pisar na lua. Não Sim, necessariamente precisa ser uma coisa assim, mas é um sonho, intangível, né? e que é tangível Que também. é Olha só tangível. o tanto de civil hoje indo para o espaço e tal. Então, por que não? Eu acho que essa lista de sonhos, pelo menos a minha manhã da análise, vão ter sonhos tipo que para algumas pessoas podem soar absurdo e sonhos completamente possíveis para daqui a pouco, mas não deixa de ser um sonho. E aí depois eu fiquei raciocinando, eu fiquei mentalizando essa pergunta dele, que já foi a própria análise, né? E aí amanhã a gente vai falar e tudo mais. Mas no sonhar, no desejar é que a gente encontra motivação para tipo fazer. Então, realmente, a gente tem que sonhar mais, desejar, colocar no papel pra gente se mexer e ser protagonista dos nossos sonhos, para que eles se tornem realidade. Então, acabou que ele passou esse dever de casa, eu fiquei matutando, já escrevi vários e eu vi, na verdade, que eu tenho 20 sonhos completamente possíveis, Legal. alguns muito mais distantes que eu vou precisar realmente rodar assim para fazer, mas é o famoso nunca quis moleza, né? Então, Legal você falar isso pra protagonista do sonho. Isso é frase de uma música do Emicida, que chama Triunfo. E ele fala uma frase que eu acho muito interessante. Que ele fala assim, que se o fato de você ser o único protagonista do seu sonho na Terra não te motivar, que ele não sabe o que vai te motivar, mas é isso. né? Concordo super. Muito legal. Lu, tem um quadro aqui que é Adoro. o seguinte. Eu tenho uma máxima que eu acho que livro bom é o livro que a gente leu, né? Muitas vezes as pessoas indicam um livro que elas não leram, mas livro bom é um livro que a gente leu. E aí o que que eu faço? Então, para as pessoas que participam do podcast, eu dou um livro meu, que eu li. Ah, E eu adorei. escolhi um livro para você, que é um livro de poesia, do Mário Quintana. São vários Adoro. textos, assim, uns curtos, uns outros mais longos, né? E eu achei muito interessante porque assim, você escreve mais ou menos nessa pegada, texto curto, longo, eu acho que você vai curtir. E tem um poema aqui que é bem, bem simples, assim, que ele fala assunto. Nunca me pergunte um assunto de um poema, porque eles sempre falam sobre outras coisas. Maravilhoso. Mário Então, Quintana é muito o bom. meu presente pra Muito você. obrigada, adorei. Eu que amo ler, nossa. E obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar, enfim. Adorei, de verdade. Eu adorei também e eu queria Eu que falo tanto sobre os outros, né, que tipo, assim, eu trabalho tanto com a história dos outros todos os dias, que sentar pra falar um pouco e ouvir a minha é até legal. Pô, muito legal e muito legal acho que pra todo mundo aqui que quer conhecer você mais, assim. E eu queria que você divulgasse um pouco das coisas que você tá fazendo, galera que quer te achar. Eu sei que vai rolar um curso aí também e tudo Total. mais. Bom, então vamos lá. Nas redes sociais, em qualquer rede social, Luísa Peleja, Peleja, e Luísa com S, todo. Pinterest, Twitter, LinkedIn, tudo, vocês me encontram assim. No LinkedIn eu falo muito sobre marketing digital, então a minha presença digital lá tá muito mais focada e atrelada ao serviço que a gente presta enquanto Cocolab, que é a agência de produção de conteúdo digital. Pela Cocolab também, a gente tem um workshop Quebrando Coco, que é para uma pessoa que ainda não contratou uma agência, mas precisa, que é aprender, mudar realmente essa mentalidade, criar essa mentalidade de se entender como marca. Ele serve tanto para pessoa física como PJ, né? Tipo, para quem tem empresa. É muito bacana, a gente vai abrir as inscrições em julho. Em julho também eu lanço meu segundo livro. Então, através das minhas redes sociais, todo mundo vai ficar sabendo do lançamento, em livraria e tudo mais, vai ser bem bacana. E pela Cocolab, a gente atende empresas e pessoas, auxiliando nessa transformação digital, ajudando e sendo porta-voz dessas empresas e pessoas para que elas criem uma presença digital forte, coerente, um bom posicionamento nas redes sociais aí para toda essa movimentação que vem.
Maravilha. Obrigado, Lu. Obrigada a você, Marquito. Um beijo, foi um prazer. Show. É isso.